Fizéssemos a nossa prece de abertura, então, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai Criador, com todas as suas bênçãos e proteção. Ao Mestre Jesus, e sempre nos acolhe com seu amor e misericórdia. Elevo também o meu pensamento em direção ao anjo de guarda, este amigo tão querido que nos acompanha há tantas e tantas existências, não desistindo de nós, embora nós desistimos dele algumas vezes, não é? Também sentimos a presença dos nossos espíritos afins, os nossos bons companheiros, os nossos companheiros que estão ainda evocados no seu amor. E sentimos também a presença e pedimos a ambientação necessária aos mentores desta casa, para que nós possamos, com toda a singeleza e humildade, transmitir algum dos ensinamentos que Jesus nos deixou. E assim, então, eu convido a rezarmos o Pai Nosso da forma que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Então, hoje eu gostaria de conversar com você sobre o livro Boa Nova, né? E é um dos preferidos, né? E eu estava vendo isso daí, porque eu estou ultimamente lidando com essa questão de idadismo. Vocês sabem o que é o idadismo? Preconceito com a idade, né? Não que eu tenha sofrido preconceito, mas tenho visto, tem passado por mim, muitas pessoas estão passando por isso. E é até natural, porque a população dos 60 a mais cresceu muito, não é? E então tem um amigo, por exemplo, que já tem 50 anos e quis começar a fazer patinação, porque quando era criança não pôde. Então ele vai no pátio lá de patinação e as pessoas falam: ah, tiozinho! Ele se sente assim, sabe? Ele se sente, nossa, eu já tiozinho, né? Então essas 2 últimas semanas eu tenho ouvido e vivido bastante isso. E ao abrir o livro apareceu esse aqui, olha, no item 9, velhos e moços. Então, o nosso amigo Humberto de Campos disse assim, olha, não era raro observar-se na pequena comunidade dos discípulos o entrechoque das opiniões, dentro do idealismo ente dos mais jovens, né? Então, Jesus tinha lá os seus 12 discípulos e idades diferentes. Então, os mais jovens, né, eram mais afoitos, né, ouvindo ele falar, nossa, é mesmo, olha, eu vou conquistar o mundo, né? Então ele diz assim, eu gosto do Humberto de Campos, porque ele traz para nós essa crônica e expande o nosso conhecimento no Evangelho. Né? No Evangelho você não vai ler isso aqui, né? Você vai ler ali a parábola, mas aí ele amplia isso, né? Então ele diz que não era raro observar-se esse entrechoque de opiniões. Enquanto Pedro e André, então eram os 2 velhos,
se punham a ouvir os companheiros ou a ingenuidade de seus corações simples e sinceros, João, o evangelista, e era a Tatauzinho, aumentava os planos de luta no porvir. Tiago era seu irmão, né? Os dois eram filhos de Zebedeu, falava do bom aproveitamento da sua juventude. Ai, eu tenho tudo, eu sou jovem, né? E a gente falava de, eu sou jovem, né? Ai, quanta coisa eu vou poder fazer, né? Falava do bom aproveitamento de sua juventude, ao passo que Tadeu, e também era jovem, fazia promessas maravilhosas. Somos jovens, eles diziam. Iremos a toda a terra inteira, pregando o evangelho. Nós vamos mudar o mundo. Então, logo o mestre permitisse, saíram da Galileia e pregariam as verdades do reino de Deus naquela Jerusalém atulhada de preconceitos. Então é a mesma coisa que a gente vê hoje, os jovens, meu pai não entende mais nada, né? Tem coisa nova e, nossa, essa sociedade não muda. Eu vou formar uma ONG, eu vou não sei o quê, eu quero mudar o mundo. Então você vê, eles também tinham essa pretensão. Então eles diziam, então logo o mestre permitisse, eles sairiam da Galileia e iam pregar as verdades do reino de Deus naquela Jerusalém, então isso, sem mudanças, né? Aliás, está até hoje do mesmo jeito, né? Eles sentiam-se fortes e bem dispostos, respiravam a longos haustos e supunham-se os únicos discípulos habilitados a traduzir os novos ensinamentos. E pensavam consigo, e eles pensavam assim, e pode o Pedro fazer agora, na idade que ele está? Ele é chefe de família, olha, ele é chefe de família, tem um monte de obrigação, um monte de dever para fazer. Mateus, o que Mateus pode fazer? Mateus já tem uma profissão, ele já tem um emprego. Ele é coletor de impostos. Você acha que ele vai largar isso, a boa vida dele, para ir sair pregando? Olha o pensamento deles. Mateus não está igualmente enlaçado por inadiáveis obrigações do dia. Então André e o irmão os escutavam despreocupados para meditarem quanto às lições do Messias. Entretanto, Simão, mais tarde chamado de o Zelote, não é o Simão Pedro, antigo pescador, ele acompanhava aquelas observações e ele se sentia humilhado, né? Caramba, o que eu vou poder fazer então? Né? Por que será que Jesus me convocou? O que vai sobrar para mim? Ele acompanhava aquelas conversações humilhado. Ele era mais velho que os companheiros e suas energias, a seu ver, já não acertavam com os outros para levar o evangelho para frente. Ele ouvia aquelas palavras fortes da juventude dos filhos de Zebedeu e perguntava a si mesmo, por mais ele se esforçasse, o que ele poderia fazer para Jesus? Aí então, ele pegou toda essa sua dúvida e chegou para o mestre para pedir ajuda, para conversar. Então, olha lá, depois de expor os seus receios e vacilações a Jesus, ele observou que Jesus olhava para ele assim, com uma certa surpresa, como se já conhecesse as emoções dele. E aí Jesus disse assim, Simão,
Poderíamos acaso perguntar a idade do nosso Pai do céu? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, preste atenção nessa analogia maravilhosa. A vida, na sua expressão terrestre, é como uma grandiosa árvore. Na infância, é a sua ramagem verdejante. Na mocidade, se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens e morrem logo depois do beijo do primeiro sol. Há flores e caem no primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. Porque até ele ser fruto, ele já passou pela ramagem, pela flor, pelo botão, até chegar ao fruto e vai amadurecer. E tem o E dentro do fruto, gente? Semente. Não é? A semente e vai germinar novamente. A ramagem é uma esperança. Então, a infância é uma esperança. A flor e a juventude é uma promessa. Apenas o fruto é uma realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da existência. Então, esse Simão Zelote ficava pensando, eu também fico imaginando, né? Porque eles eram simples, né? Eles não tinham cultura, eles não tinham conhecimento. Então, ouvir essas palavras de Jesus, eu fico pensando, né? Eles deviam estar se questionando ali, nossa, e ele está falando, eu vou ter que refletir muito sobre isso, né? Nós hoje ainda não entendemos, né? Então eu vejo, eu fico olhando, pensando assim, vejo a Ara do Simão olhando Jesus, assim, aquela Ara de paisagem, né? Então aí o Simão está olhando e Jesus e prossegue, olha. Esta imagem pode ser também a da vida do Espírito, na sua radiosa eternidade, apenas com a diferença de E. As ramagens e as flores não morrem nunca. Olha, marchando sempre para o fruto da edificação. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado. A gente vive 50, 70, 80, hora 90, é uma hora no caminho infinito do tempo. Essa hora minúscula encerra e existe no todo. É por isso que aí vemos, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Quer dizer, a cronologia dentro da Terra não é significativa. Ela será desde que você, caminhando pela sua vida, vai aprendendo, vai estudando, vai praticando, vai se melhorando, né? Mas se você ficar estagnado até a velhice, você não aproveitou, não cumpriu, não é? Então, Senhor, Simão perguntou, de qualquer modo a velhice é a meta do Espírito? Olha, uma pergunta boa, né? Para quem não tinha assim muito conhecimento, né? Não a velhice enferma e amargurada e se conhece na terra. Essa não.
mas a da experiência, e edifica o amor e a sabedoria. Ainda e devemos recordar o símbolo da árvore, ele falou, para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem, a beleza da flor, encerrando no seu conteúdo o divino mel e a semente. Você não vai comer flor, você não vai comer ramagem, você não vai se alimentar disso. Você se alimenta na velhice da sabedoria, da existência, da experiência, das vivências de todos os dias. Interessante, não é gostoso pensar isso? Pelo menos para mim, de cabelos brancos. Percebendo que o mestre estendera os seus conceitos em amplas imagens simbólicas, o apóstolo voltou a se retrair, pensar e falou: a verdade, Senhora, eu me sinto depauperado e envelhecido, temendo não resistir aos esforços e se obriga a minha alma na semeadura da vossa doutrina santa. Aí Jesus olhou para ele e falou: mas escuta, Simão, acha que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos de vocês que estão envelhecendo agora? Muito interessante. Olha, isso é muito gratificante. Porque desde a mais tenra idade, né, desde a criança, ela precisa do mais velho. Né? Desde a hora que nasce, a gente precisa do mais velho. Parece tão longe isso, né? Tão difícil de absorver. Mas a criança precisa do mais velho. O adolescente precisa do mais velho. Ainda ele não nos ouça, ainda ele não nos obedeça, mas vai ficar lá dentro. Uma hora ele vai. Nossa, minha mãe falava isso. Ai, meu pai falava isso. Quantas vezes hoje, né, a gente se pega falando: não, minha mãe falava isso. Ah, minha mãe fazia um chá daquilo. Então, desde que nascemos, nós precisamos do mais velho. Acha que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que estão envelhecendo? Poderia a árvore viver sem a raiz? João também será velho. E os cabelos brancos de sua fronte contarão profundas experiências. Vocês lembram de Zebedeu, que era pai de João? Quando Jesus passou ali, né, no Tiberíades e chamou Simão Pedro, né, para vir acompanhar. Depois de Simão Pedro, ele já encontrou os dois filhos de Zebedeu. E um era o João, né? E o Tiago. O João era mais novo. Ele falou: rapazes, vocês gostariam de ouvir a boa nova? Eles já tinham ouvido falar de Jesus, não tinham visto ele ainda, mas já tinham ouvido no dia anterior. Ele passou onde estava João, né? Ah, eu quero. E Zebedeu era um pescador muito rico. Os filhos dele eram o que nós chamaríamos hoje os mauricinhos. Tinha que trabalhar o pai, pescar, depois voltavam para casa e tal, mas tinham vida boa. Ah, eu quero ir. E correram para casa, né? Para contar para a mãe: olha, o mestre, né, o profeta está chamando a gente. Ela falou: opa, é a chance que eu tenho de tirar meus filhos do barco. Eu não quero que meus filhos tenham, né, a vida do meu marido. Ele tinha muitos barcos, né, alugados, ele tinha muito dinheiro, mas ele ia para o mar pescar. Aí quando ela foi lá e perguntou para Jesus: Jesus, quando você instalar o seu reino aqui na terra, meu filho pode ficar um do lado direito, um do lado esquerdo. Olha, o sentimento ingênuo,
a singeleza da Salomé, mulher de Zebedeu. Quantas de nós, mãe, também não queremos, né? Quando o filho é chamado para será um lugar bom para ele lá? Você vê? Então ele diz, João também será velho. Então, e por que eu contei isso? Porque Jesus, quando a Salomé perguntou, ele pode ficar um do seu lado direito, um da esquerda. Ele falou, irmã, primeiro quero saber se eles querem beber do meu cálice. Porque na terra, todo trabalho de amor exige sofrimento. Então, em me ir, deverá beber do meu cálice. E a gente vai lembrar de tudo que passou João, né? Quanto ele morreu bem velho, né? Quanto ele sofreu, como ele morreu, né? Bebeu do cálice. Né? A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, olha, mas também pode enfeitar um cortejo de defuntos. Quando te cerque o burburinho da mocidade, ama os jovens, converse com eles, revele o seu trabalho, a sua sabedoria. Não deixe de sorrir. Perdoa-lhes os entusiasmos sem rumo, como se devem esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida. Esclarece a eles, Simão. Ainda eles não aceitem, mas explica. Leva o seu conhecimento. Vá e tenha bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. Mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Gente, para mim isso aqui é um prazer de tomar conhecimento dessas palavras de Jesus. Eu vou passar a ver a minha velhice melhor. Não aquela velhice, tô ficando velha, quanta gente nova, eu tô velha. Eu vou passar melhor, né? Então ele diz, em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Não interessa ser novo, se você é novo ou velho. É preciso você ser de Deus. E se você estava naquela hora recebendo pessoalmente as lições do Cristo, né? O importante ali era absorver aquilo e levar isso para frente como eles fizeram. Então a minha proposta hoje era essa, de nós não ficarmos presos a essa questão etária, cronológica. Né? Assim como ele diz, tem muitos velhos que não sabem de nada e tem muitos jovens que sabem muito mais. Né? O pouco que nós podemos saber é importante, é válido nós passarmos para os mais novos. Ainda que sejam os nossos erros, os nossos defeitos, porque eles vão aprender também o que não fazer, o que não ser. Não é? A gente vê jovens senhores, jovens senhoras, né, de 50, 45, se achando que já está destruído e não precisa fazer mais nada. Então, o meu convite hoje é esse, para nós refletirmos nessa questão do velho e do moço. Eu agradeço a companhia de vocês e vamos então fazer nossa prece para encerramento, tá bom? Convidando a todos então, os presentes, encarnados e desencarnados,
os nossos irmãos estão em seus lares. Nós vamos agradecer por poder compartilhar esta reflexão, por esta reflexão ter trazido um preenchimento ao meu coração, em saber que eu ainda posso e devo fazer muito ainda. E os novos sempre precisam dos mais velhos. Então eu também preciso dos mais velhos, dos meus ancestrais, dos espíritos amigos que já passaram por essa existência e agora vêm nos trazer tanta lição, tanto ensinamento. E essa questão cronológica na Terra é uma mera circunstância. E em agradecimento a esta oportunidade, eu aqui me comprometo a estar com vocês novamente nas próximas semanas, também ouvindo, refletindo e recebendo o amparo tão salutar e recebemos nessa asa. Peço a permissão para encerrar com as bênçãos de Jesus, mais uma vez dizendo: o Pai Nosso está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, e livra-nos de todo o mal. E assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigada, viu?